Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cássia. Hora de aprender português. Hoje aprenderemos sobre classificação dos verbos regulares e irregulares. Então, qual é a classificação dos verbos? Os verbos eles podem ser classificados em regulares, irregulares, anômalos, defectivos, abundantes e auxiliares. Então, nós vamos ver todos esses verbos, tá bem? Hoje, então, nós veremos os regulares e os irregulares. O que é um verbo regular? São os verbos que não apresentam alterações em seu radical durante a conjugação. Então, uma das características dos verbos regulares é não mudar o seu radical. O seu radical permanecerá em todas as conjugações. Por exemplo, o verbo cantar, ele é regular. O radical cante segue sem alterações desde ao indicativo, passando pelo subjuntivo, no imperativo e as formas nominais. Por exemplo, no indicativo, eu canto, no subjuntivo, se eu cantasse, no imperativo, não cantes tu. Percebam que o cante, que é o meu radical, não sofreu alterações em nenhum dos modos, nem no modo indicativo, nem no subjuntivo, nem no imperativo. Cante, 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 tá? Então, nós temos o cante ali em todos os nossos modos, não haverá alterações. Então, uma das características dos verbos regulares é o radical não mudar. Qual a outra característica dos verbos regulares? Admitem as terminações próprias de sua conjugação. Como assim? Ou seja, as terminações, então nós temos o radical e as terminações, elas também não mudam. Elas são padrões para outros verbos regulares. Por isso são chamados de paradigmas. O que é um paradigma? Serve de modelo, serve de padrão aos outros verbos. Por exemplo, eu posso conjugar o verbo cantar e o verbo falar usando as mesmas terminações, porque eles são regulares. Vamos ver os exemplos aqui? Por exemplo, eu canto, eu danço, eu falo. Então, eu tenho o radical cante, o radical dance e o radical fal com as nossas terminações o e o. Então, eu posso usar o em todas, porque ele é um verbo regular, não muda. Olha o segundo exemplo. Tu cantas, tu danças, tu falas. Todos terminados em as. Então, as terminações são paradigmas, são modelos para as outras. Eu posso pegar o verbo cantar e usar no verbo dançar e usar no verbo falar. Todos com as mesmas terminações, porque ele é paradigma. Ele canta, ele ou ela dança, ele ou ela fala. Todos terminados em a. Usei a mesma terminação, lembrando porque são verbos paradigmas. Nós cantamos, nós dançamos, nós falamos. Amos são as minhas terminações e os meus radicais, cante, dance e fal. Então, todos os meus radicais permanecem, são iguais, porque são verbos paradigmas, são verbos regulares, e nós temos o amos, que são as nossas terminações que não modificam. Vós cantais, vós dançais, vós falais. As são as minhas terminações, que também estão servindo de modelo um para o outro, porque são verbos regulares. Posso pegar o verbo cantar e usar nos outros verbos. Eles cantam, eles dançam e eles ou elas falam. É a minha terminação que pode ser usada nos outros verbos que também são regulares, certo? Então, para relembrar, quais são as características dos verbos regulares? Mantém o mesmo radical e as mesmas terminações. O
que é um verbo irregular? Então, agora nós vamos falar dos irregulares. São aqueles que apresentam alterações no seu radical. Então, ao contrário do verbo regular, o irregular, nós teremos modificações no radical. Ou seja, durante as conjugações, o radical vai mudar. Por exemplo, no verbo sentir, que é um verbo irregular. Seu radical é sente. Então, o radical dele é sente. S-E-N-T, com E. Mas quando conjugamos no presente do indicativo, ele passa a ter I. Vai ficar, então, eu sinto. Olha lá, o E mudou para I. Então, já houve uma alteração no radical. O radical não é o mesmo, portanto, ele é irregular. Ou o verbo caber, seu radical é cabe. Mas, no pretérito imperfeito, ele já vai para o, U, B, coube. Olha lá, C-O-U-E-B. Olha a diferença. Coubesse, caber. Então, houve uma alteração no radical. Outra característica do verbo irregular: não admitem as terminações próprias de sua conjugação, ou seja, as terminações não podem servir de modelo, então eles não são paradigmas, porque elas mudam. As terminações não são modelos umas para as outras. As conjugações não poderão servir, essas terminações, para as conjugações. Por quê? Porque elas modificam. Olha o exemplo do verbo estar. Eu canto é o verbo regular, então eu deveria usar o no verbo estar. Não. Eu estou. Não fica eu estou. Eu estou. Então já mudou? No verbo regular, eu canto, eu danço, eu falo. Lembram? Tudo regular. Agora o estar não é regular. Já mudou, não fica eu estou. Eu estou. Então eu mudei a terminação. Olha lá, eu cantei. Ó, eu cantei no pretérito perfeito, ó, eu cantei, é o regular. Eu estive, não fica eu estei. Não tem como. Então, ele é um verbo irregular. Ive, mudou a conjugação, mudou a terminação. Portanto, verbo irregular. Outra característica dos verbos irregulares: eles podem apresentar alterações nos dois elementos ao mesmo tempo. Como assim? Pode apresentar alterações só no radical, só nas terminações, ou no radical e nas terminações ao mesmo tempo. Como no verbo trazer. Olha lá, alterações no radical: trago, trouxera, traria. Olha o radical, gente. Trague, trouxe, trar. Parece até que nem é o mesmo verbo, e é o mesmo verbo, tá? Então, nós temos ali radicais completamente diferentes e alterações nas terminações. Olha lá, eu trouxe, eu vendi. O vendi é um verbo regular, então o i seria, lá dos verbos regulares vai servir de modelo para todos os outros verbos, mas não fica eu trouxe, eu trouxe. Eu trouxe, até difícil de falar, ó. Eu trouxe, não dá. Então, eu trouxe, tá? Então, nós temos ali também o mesmo verbo, que é o verbo trazer. Ele tem alterações no radical e alterações nas terminações. Então, quais são as características dos verbos irregulares? Tem alterações no radical, tem alterações nas terminações e tem alterações no radical e nas terminações, tá bem? Exemplos de verbos irregulares, pessoal. Então, aqui estão alguns exemplos de verbos irregulares. Da primeira conjugação, que é terminada em ar: dar, estar, averiguar, passear. Da segunda conjugação, terminada em er e or: ter, haver, caber, trazer, dizer, poder, pôr. Da terceira conjugação, terminada em ir: vir, advertir, compelir, sugerir, vir e intervir.
Então, aqui estão alguns exemplos de verbos irregulares. Então, vamos relembrar. Os verbos regulares, eles mantêm a regularidade nas terminações e no seu radical. Então, eles mantêm. Terei o mesmo radical em todas as conjugações e terei terminações que servirão de paradigmas, servirão de modelos para os outros verbos. Já os verbos irregulares, eu terei alterações no radical, alterações nas terminações e alterações nos radicais e nas terminações, certo? Por hoje é só, pessoal. Grande abraço e nos vemos na próxima aula.